Nossa, esse cenário desse hotel aqui é horroroso, então não tem nem o que fazer. Perdão, hein, editor? Coloque umas flores aqui atrás. Meus amigos, minhas amigas, Marcelindo Beckler, cá estamos mais uma vez para trocar um lero, né? Para trocar uma ideia, bater um papo. Balangar beiço. Para ver se você... Como é que é? Balangar beiço. É sua intenção para hoje, Marcelo Beckler? Se precisar de uma balangação de beiço, cá estou. Ainda bem que é de beiço, penso eu, talvez, né? Mas cá estamos, né? Para alegrar essa nossa terça-feira, espero que estejamos trazendo mais cor para o início da sua semana. Um beijo para você. E estamos aqui para falar de algo que eu não sei, Marcelo Beckler, se é quase que fazer gol contra, né? É um crime lesa pátria, né? Porque estaremos aqui, nós, pelo menos eu agora, que dependo diretamente de futebol internacional, o senhor um pouco menos, batendo no futebol europeu, porque essa temporada, segundo alguns, ela tá um pouquinho chata, Marcelo Beckler. E a gente vai mostrar aqui, especialmente números da Premier League, como a qualidade do jogo aparentemente está caindo, a não ser para quem gosta de um futebol mais rudimentar, que é o que parece que está na moda no Reino Unido. Várias e várias torcidas fora da Europa também não estão muito satisfeitas, tá? Tá jogando o Real Madrid, fora da Europa, fora da Inglaterra, né? Tá jogando o Real Madrid, o Atlético de Madrid, até o Paris Saint-Germain, tá tendo suas dificuldades nessa temporada até aqui. Então a gente vai falar disso tudo, do nível técnico. Alô, Carlos Alberto. Nível técnico do futebol europeu, depois da vinheta. Seguinte, Frederico, tava falando, tem uma insatisfação, se a gente for pegar, meio que generalizada. A torcida do Real Madrid tá enfrentando os próprios jogadores, né? A gente tá gravando esse vídeo excepcionalmente mais cedo essa semana, então a gente ainda não viu como que foi o Real Madrid-Mônaco, o jogo do final de semana, não sei se o Real Madrid volta a jogar em casa pelo Campeonato Espanhol, mas a gente tá levando em consideração o Real Madrid-Levante, que o Real Madrid jogou contra o vice-lanterna e jogou contra o próprio estádio, na volta depois das catástrofes que tiveram contra o Albacete e contra a Barcelona na Supercopa. O Atlético de Madrid está ganhando os seus 1-0 por aqui e por ali, mas não está conseguindo jogar bem. O Julián Álvares está numa seca de gols absurda. O Paris Saint-Germain na Ligue 1, até o momento que a gente está gravando, segue em segundo lugar, perdendo para o Lens. Perdeu a Copa da França, né, para o Paris FC, foi ganhar do Olympique de Marselha nos pênaltis a Supercopa, ganhou do Flamengo nos pênaltis mundial, aquele time que sobrava e que goleava em final de Liga dos Campeões, não sobra e não goleia nessa temporada. O Manchester City abaixo do esperado até aqui essa temporada. O Liverpool está em crise apesar do título. O Chelsea continua um time que não consegue emplacar todos esses talentos jogando bem ao mesmo tempo. O Manchester United é o Manchester United. E o Tottenham é o Tottenham. Quem que sobra aqui? Sobra o Bayern de Munique, que esse sim está sobrando. E o Barcelona, que a gente está gravando esse vídeo um dia depois da derrota para a Real Sociedad, que foi um jogaço do Barcelona. Jogou muito, muito bem. 5 bolas na trave, 25 finalizações. Um placar normal seria um 6-2 e acabou perdendo, mas que antes estava ganhando sem jogar tão bem assim. Então, praticamente, Fred, não tem ninguém feliz e é para esse torcedor infeliz, chateado, que não quer mais saber do seu time, que a gente está falando. Parabéns, Vasco! Cara, assim, até o Arsenal, líder das duas ligas, ele tá enfrentando os próprios fantasmas e algumas críticas, etc e tal. É claro que é um torcedor que parece a caminho da felicidade, mas ele tá tão desconfiado que ele não consegue se entregar ainda a uma pré-alegria. Então tá todo mundo praticamente insatisfeito, e eu acho que talvez o torcedor mais insatisfeito é aquele desgarrado da paixão do próprio clube e que vai ligar um joguinho no fim de semana e tentar se divertir como neutro. Pô, tô vendo o jogo da Premier League aqui, vou ligar, não torço pra ninguém. Esse cara dificilmente vai sair satisfeito. Faz o mesmo da Bundesliga, dificilmente. La Liga também. Então, assim, para onde quer que você olhe hoje no campeonato, no futebol europeu, e eu vou focar daqui a pouco um pouco mais na Premier League, que é o meu quintal, você dificilmente consegue encontrar jogos que te entreguem um alto grau de entretenimento. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer e debater aqui, caso você concorde com essa tese, né? Houve uma melhora dos médios e pequenos, e aí os jogos estão mais duros,
ou houve uma queda técnica de uma parte considerável desses chamados grandes, né? O teto desceu mais do que o chão subiu? Como é que você analisa isso? Tem uma música de Padre Marcelo, se eu não estou enganado, inclusive, que vai nesse sentido, né? Uma música famosa de igreja, não sei se foi o chão que subiu ou o céu que desceu, só sei que estão chovendo anjos de Deus. Também não sei se é de Padre Marcelo, não, mas acho que foi mais ou menos. É sim. É de Padre Marcelo. É de Padre Marcelo, né? E tem muito torcedor que às vezes olha para a base do próprio clube, os jogadores indo para o profissional, e também cita Padre Marcelo falando: os animaizinhos subiram de 2 em 2. Olha aí, Padre Marcelo é o melhor Marcelo comentarista que a gente tem, tá? O melhor Marcelo que a gente comentarista é Padre Marcelo. E o melhor Marcelo Maromba também. Cara, eu acho que tem um pouco das duas coisas, assim. Que a classe média da Inglaterra é muito boa, isso a gente já sabe há algum tempo. E até revezam, né? Essa temporada o Brentford tá fazendo um papel interessante, o Bournemouth, temporadas atrás com o Iraola, foi bem, o Brighton tá sempre por ali, Nottingham Forest da última temporada, então a Inglaterra é sempre muito dura, tô nem falando do Newcastle, que já é um time de 2 Champions nos últimos 3, 4 anos. A Premier sempre é uma temporada muito dura para os grandes, porque os médios e pequenos são bons. Se a gente pega em La Liga, o Espanhol de Barcelona está fazendo uma boa temporada, o Betis de novo está jogando bem, o Villarreal está jogando bem. Eu gosto do Rayo Vallecano, é um time que tem dificuldade pelo elenco, mas a ideia de jogo desde o Iraola é uma boa ideia de jogo, que é mantida ali no clube há algum tempo. Mas eu acho que especialmente os grandes não conseguem mais dominar e não conseguem entreter. Antes a gente ligava para ver um jogo do Manchester City, a gente sabia que o City ia dominar os seus rivais. Você podia não gostar do estilo de jogo e tal, mas que ele ia dominar. Hoje ele não domina. E quando o City ia jogar contra um Chelsea, contra o Liverpool, alguma coisa assim, o que tinha do outro lado era um antídoto tão poderoso que ficava, sabe, uma força azul contra uma força vermelha e você não sabia qual cor que ia predominar ali, que era muito legal de ver. Isso eu acho que diminuiu bastante, essa capacidade forte que os grandes têm de dominar e que se não for aquele remédio específico, aquele antídoto específico, ele vai te dominar e vai te vencer mais cedo ou mais tarde. Então eu acho que especialmente os grandes não estão conseguindo dominar os seus rivais. O Real Madrid tem vários tropeços em La Liga, alguns é porque o Elche, por exemplo, também é um time interessante, mas é porque o Real Madrid não consegue minimamente jogar o que se espera dele. Jogo bonito, atraente, de muitos gols, de 1 contra 1. O Vini, por exemplo, não tá bom de 1 contra 1. Não é que ele tá enfrentando super marcadores. Antes ele parava quando o Barcelona fazia um plano Ronald Araújo. O Manchester City colocava Kyle Walker e eram poucos marcadores que paravam o Vini. Hoje, defensores comuns do futebol espanhol se defendem bem, da segunda divisão inclusive, se defendem bem contra o Vinícius. Então acho que individualmente e coletivamente, os grandes times não estão conseguindo. Eu não sei se em algum momento a gente vai chegar a alguma conclusão, Fred, ou se você tem um tema proposto, escrito e dirigido por Fred Caldeira esse, mas eu acho que pode ter a ver com calendário e falta de descanso. A conta está sendo paga, talvez, em qualidade de jogo. Assim, há muito tempo os caras estão falando que precisam descansar. Como não conseguem, eu acho que eles talvez não estejam conseguindo entregar. Acho que pode ser um dos motivos. Pode ser. Eu não tinha parado para pensar por esse caminho. Eu tenho algumas estatísticas aqui para entregar da Premier League, para a gente trazer um pouco mais de ferramenta para a gente debater aqui. Diga. Você está querendo dizer que você tem dado em casa? Não é só em casa, Marcelo Beck. Você está no hotel. Eu estou no hotel. Você tem dado no hotel. E eu também, eu coletei esses dados na viagem de trem, então eu também tenho dado no trem, Marcelo Beck. Você também tinha... Ou seja, você começou a pensar esse tema em casa, então você tinha dado em casa. Aí você veio no trem trabalhando, você tinha dado no trem, e agora você tem dado no hotel. Exatamente. E... Posso passar as estatísticas? Vamos passar as estatísticas. Deixa eu passar as estatísticas aqui, Marcelo Beckler, e aí você decide o que fazer com o dado. A Premier League nessa temporada, vamos lá, menor média de bola rolando desde 2015, menor média de passes trocados desde 2011, menor média de finalizações desde 2008, menor número de gols de bola rolando desde 2014, maior número de laterais terminando em finalização, os chamados latereios, maior número de tiros de meta longos desde 2015,
Depois de 22 rodadas, 17 jogos já terminaram em 0-0, que é um número maior do que as últimas 2 temporadas, mesmo a gente no meio do caminho da temporada da Premier League. Temos a maior média de gols de bola parada, a maior proporção de gols marcados em escanteios, o maior número de gols de cabeça, a maior média de tempo para a cobrança de bolas paradas, ou seja, o relógio está andando com a bola parada mais do que antes, menor tempo de bola rolando. E em 2019, um estudo mostrou que 1,1% das jogadas de bola rolando terminam em gol. Em bolas paradas, esse número sobe para 1,8%, quase 65% de crescimento. Portanto, analistas, clubes, comissões técnicas olharam para isso e provavelmente viram, cara, é melhor você treinar e organizar um lateral para a área, melhor você treinar e organizar um escanteio, do que talvez construir uma jogada, bola longa, tenta ganhar lá na frente, arruma uma falta, bola parada, bola de escanteio. Então, assim, esses números pintam uma Premier League voltando um pouco àquele estereótipo que a gente tinha por muito tempo, com razão, do futebol inglês de bola pro alto, que o jogo é de campeonato. É engraçado que aparentemente estamos burocratizando tanto o futebol, planilizando tanto o futebol, né? Tanta planilha, tanto Excel, é tanto número, é tanto dado, Fred, é tanto dado que as pessoas têm. As pessoas têm dado tanto, para ficar uma piada Boa. melhor, fazer alguém rir do outro lado da tela, talvez escutar num volume inadequado e assustar um companheiro no ônibus do lado, que estão estragando o jogo, né? Assim, a probabilidade é maior, então você faz aquilo ali, então a chance é maior de você sair com a vitória. Eu acho que isso daqui vale, talvez, no geral, quando você não tem capacidade de jogar tão bem. Assim, isso vale, como é uma estatística de toda a liga, vale para alguns, mas os mais especiais têm capacidade de fazer mais gols de bola rolando estatisticamente. Então poderiam jogar melhor e apostar mais nisso. Qual que é a sua visão sobre isso daqui? Sobre a piora do jogo no futebol inglês, da Premier League, especialmente que você trouxe aqui os números? Assim, eu acho que tem muito pano para manga para esse debate. Eu não tenho nada muito concluído, mas eu tenho pensado sobre isso há muito tempo, porque, para além desses dados aqui, eu não tenho conseguido me divertir muito vendo os jogos da Premier League em geral, tá? Eu acho que esse é o ponto principal. Eu não tenho conseguido me divertir tanto olhando para um número razoável de partidas, né? Porque é o campeonato primário da minha cobertura aqui pela TNT Sports, então eu vejo muito jogo. E eu não tenho gostado tanto, assim. Não tá passando pelo teste de visão, né? Você olha, tá gostando, não tá gostando, eu tenho gostado muito menos do que eu gostava. O ponto positivo pelo crescimento do chão, né, pelos times pequenos e médios estarem mais resistentes, você tem um achatamento da tabela, né? Você tem uma distância menor de pontuação entre um número maior de clubes e isso traz uma competitividade talvez mais longeva para diversas partes da tabela, como não teria em outros anos. Então, mas isso é consequência. Eu estou tratando aqui do jogo em si. O jogo em si, como você disse, eu entendo muito que o Brentford seja o líder em latereios na Premier League. Uhum. Porque o Brentford, ainda que ele seja rico, ele é um rico num bairro rico, então ele é menos rico. Então, dentro da Premier League, ele é ainda um cara relativamente pobre. Então, ele precisa de artifícios para tentar achatar um pouco essa distância para os clubes mais ricos. O que eu não consigo aceitar como razoável é quando clubes do Big Six, principalmente, eles vão por esse caminho. E aí, para não parecer que eu estou falando alguma coisa, eu vou dizer de maneira um pouco mais direta. Eu acho mesmo que o primeiro treinador do Big Six que foi por esse caminho e mais ou menos mostrou para todo mundo que era um caminho muito interessante de se seguir foi o Mikel Arteta. Eu acho que o Arteta, você pode estar do lado dele, você pode achar que isso faz muito bem ao Arsenal, e fez. O Arsenal pode ser campeão de tudo nesse ano, inclusive da Liga dos Campeões, da Premier League e tudo mais. Porém, eu acho que o efeito geral na Premier League começa por um treinador do Big Six adotando esse tipo de jogo como solução
essencialmente ao guardiolismo, né? E aí eu acho que é curioso que um ex-auxiliar do Pep seja hoje talvez o principal expoente dessa onda anti-Pep, muito diferente da onda anti-Pep gerada pelo Jürgen Klopp alguns anos atrás. Então, eu acho que o pai dessa criança é o treinador do Arsenal. É interessante, porque também não é um anti-guardiolismo de José Mourinho, né? A gente saiu de uma era, na primeira década do século XXI, de Guardiola com um jogo de muitos toques, aproximação, ofensivo, para Mourinho, Park the Bus, estacionando ônibus, com a Inter de Milão, depois com o Real Madrid em confrontos contra o Guardiola e levando a melhor eventualmente. Depois a gente teve Mourinho e Guardiola na mesma liga, mas com o Mourinho com o Manchester United, ali o Guardiola se desenvolveu bem melhor do que ele. A gente nunca mais viu o mourinhismo triunfar, por assim dizer, mas a gente viu um técnico capaz de recuperar a bola rapidamente, de morder muito e de pressionar e contra-atacar os times do Guardiola, ou o time do Guardiola, que foi o que fez o Jürgen Klopp. E agora o que a gente tem é partindo do ponto que você falou, um sujamento, uma sujeira do jogo do Guardiola. Porque o que o Arteta faz é mais posse de bola do que os adversários, se defender com a bola no pé, linha muitas vezes avançada, pressionar o adversário no seu campo de ataque. Então, assim, tem muitos conceitos ali que não são conceitos de ou voltar todo mundo lá para trás ou perde pressiona do Jürgen Klopp. Mas, ao mesmo tempo, o que o Guardiola fez em 22-23 com o Manchester City, de ser um jogo praticamente sem erro e muitas vezes sem diversão, né? Rodava a bola, rodava a bola. Quando você assustava, eles estavam te fazendo muitos gols, mas sem conseguir ter uma troca entre Guardiola e adversário, entre o Manchester City e o adversário. O que o Arsenal faz é levar isso para bola parada, levar isso para cobrança de lateral, levar isso para cruzamentos na área. Muitos jogos do Arsenal são destravados finalzinho, cruzando bola para a área, né? Para os zagueiros até, com bola rolando. Então, não é um antídoto, não é um antagonismo, né? É uma evolução ruim, por assim dizer. Não ruim em resultados, ruim em qualidade de jogo, né? Assim, o Arsenal, ele entretém em muitos jogos contra times menos potentes. O ponto, para mim, é quando você tem um tete-a-tete. Né? Assim, o Arsenal, ele é o primeiro treinador que compete com o Guardiola desde que ele chega com o City. E aí a gente teve só o Jürgen Klopp como um exemplo mais constante, mas quem herda isso, diferentemente do Slot, que na temporada que chegou o City caiu, o Arteta ele teve um pouco mais de embates e ele vai aprendendo que talvez tentar algo próximo do guardiolismo não daria para derrotar o original, e aí ele vai se adaptando a esse jogo muito físico, esse jogo muito direto, a esse jogo muito de bola parada, esse jogo de lateral para a área, de tudo mais. Eu acho que nesses embates especificamente, tanto é que eu provoco o pessoal que está nos assistindo, quem acompanha mais a Premier League, me diz o último jogo do Big Six, seja com o Arsenal ou sem o Arsenal, que foi divertido, assim. Dos dois lados, tá? Por exemplo, o atropelo do United para cima do City foi divertido para uma torcida, mas digo, um jogo como você trouxe do poder azul contra o poder vermelho, acho que isso está rareando em algum grau porque os jogos estão indo para essa direção. Tem o Liverpool-Chelsea com o gol do Estevão, mas não é um bom jogo do Liverpool aquele jogo. O Manchester United ganha do Liverpool também, né? Essa temporada, logo no início ganha da temporada. Em Anfield. Ganha em Anfield. Com o Rubem Amorim. Mas também é sem o Liverpool jogar bem. Não é que os dois lados jogaram bem e um time foi lá e foi melhor do que o outro ganhou. Que a gente viu isso acontecer, né, algumas vezes nos últimos anos com Chelsea Manchester City, com Thomas Tuchel do lado do Chelsea, com o Klopp contra o Manchester City, e aí algumas vezes do Klopp contra o Thomas Tuchel, contra aquele Chelsea e tal, de os dois times jogarem bem e um lado acabar ganhando do outro em um jogo de muita troca, lá e cá, Haaland contra Van Dijk, esse tipo de coisa, e que agora realmente parece pior. A gente tinha tocado em 1 ou 2 programas atrás, quando a gente falava sobre a queda de técnicos e a qualidade de técnicos e esse tipo de coisa, sobre um modelo meio estagnado de evolução tática do que viraram as duas grandes escolas, ou a escola alemã do Klopp ou a escola espanhola do Guardiola. E você sabe que eu acho que o Guardiola foi evoluindo também.
O Barcelona dele evoluiu, do que era o primeiro Barcelona dele, para o Messi passar a ser centroavante, para passar a ser um time com muitos meio-campistas, para o último Barcelona dele, que tinha mais um meio-campista ainda, que era o Fábregas, e um ponta a menos e tal. Para o Bayern de Munique, que eu acho que não teve tantas invenções, assim, embora ele tenha colocado a tal da pirâmide invertida pela primeira vez em campo no Bayern de Munique, né? 5 atacantes, era Ribéry, Robin... Felipe Lahm, né, jogando mais avançado. Felipe Lahm mais avançado, Lewandowski, Thomas Müller e mais um chegando e tal. E depois no Manchester City, que ele também mudou o Manchester City. Ele começa com um jogo que ele tenta achar o ideal, ele percebe que o ideal é perder menos a bola possível, começa a colocar 4 zagueiros, um zagueiro como meio-campista e tal, até o que a gente tem hoje. Me parece que o Guardiola, neste momento pelo menos, ele esgotou, ele não conseguiu, a nova versão dele não é infalível como as outras, que é tentar jogar com mais meias por dentro, né? O Doku deixa de ser um cara que pisa na linha lateral para pisar na linha lateral da grande área, para tentar entrar entre zagueiros e laterais, por exemplo, jogar mais por ali. Com o Phil Foden, que ele não conseguiu achar o Foden de 10, ele tenta achar o Foden de 8, por exemplo. Essa versão é muito mais falível do que outras. E à medida que o Guardiola não acha, não tem antídoto. Porque o futebol nos últimos 20 anos... de 2008 para cá, a gente está em 2026, nos últimos 18 anos do futebol, ele se baseou em achar antídotos para o que o Guardiola fazia. Já parou para pensar nisso? Porque eu acabei de parar. É verdade, é verdade. Isso aqui é um grande brainstorm, eu estou começando as frases sem saber como que elas vão acabar. Desde o Barcelona do Guardiola, o que a gente teve de novidades do futebol são técnicos, times e escolas tentando reagir àquilo dali. É o Guardiola puxando a fila e os outros indo atrás e às vezes ganhando, e às vezes fazendo uma outra escola e melhorando escolas e tal. E a partir do momento que ele não encontra, fica fácil. Então você não precisa inventar nada mais. Então o latereio funciona. Eu acho que o Guardiola, o City, para mim, claramente, ele tá entre o que era e entre o que poderá vir a ser, que na minha opinião o Guardiola ainda nem sabe o que é. Eu acho que ele está tentando achar uma maneira de não comprometer a própria filosofia. Outro dia ele disse, eu não vou parar de ficar saindo jogando com bola curta. Eu não vou abrir mão disso, sendo que a gente está vendo tiros de meta muito mais longos do que curtos, bolas mais diretas. O Arne Slot começou a Premier League reclamando que a pressão alta dele não funciona mais porque está todo mundo lançando a bola. Então, assim, não tem como você reclamar. Se achar uma solução, você tem que achar uma contra-resposta. O Guardiola ainda não conseguiu encontrar algo no nível anterior, né? É claro que ele ainda é da parte superior da tabela. O Manchester City está trocando gerações também de jogadores, né? Tá saindo a velha guarda e tá chegando uma nova guarda que ainda tá tentando se encontrar num novo modelo de jogo que eu não sei para onde que tá indo. Até porque eu não sei para onde que tá indo o modelo de jogo padrão, ou a principal influência, porque se o guardiolismo, que muita gente se aborreceu, e eu entendo se aborrecer, ficar vendo o time da terceira divisão tentar sair jogando com um gramado esburacado, não faz muito sentido mesmo, e isso acho que saturou, em algum grau, pelo menos olhando para a liga inglesa, você está vendo muito menos isso, e está todo mundo entendendo que talvez, no fim das contas, o rudimentar, ele traz um grau aleatório que aproxima orçamentos muito díspares. Então, se eu, como Burnley, vou ficar dando chutão contra o Liverpool para escapar da saída de bola, é muito melhor do que eu ficar tentando sair jogando como Guardiola. Não, eu vou dar chutão e lá na frente eu me viro. Isso vai ser melhor para o Burnley, isso vai ser melhor para os outros times, mas será que isso é melhor para a Premier League em geral? Porque no fim das contas, se a gente está falando de produto final, a grana do futebol está concentrada em entreter, né? Será que isso é entretenimento? Tem gente que acha que sim. Tem alguns amigos ingleses, claro, que acham, cara, pra que eu vou bater um lateral pra trás se eu posso botar essa bola lá no pagode? Porque ela pode desviar em alguém e ela tem 40% de chance de cair no pé de um atacante, talvez. 30%. É muita coisa, né? Isso. É muita coisa. É muita coisa. Mas eu prefiro construção. É questão de gosto. Mas quando eu olho para tudo isso que eu estou vendo com os olhos e com essas estatísticas que a gente trouxe aqui, eu entendo que há uma direção, ou pelo menos um estágio momentâneo, de um jogo que possivelmente, se você hoje colocar uma pessoa que nunca viu futebol na vida e falar, assiste isso aqui para ver se você gosta, eu acho que a resposta dela seria não.
A questão do entreter, eu acho que existe um clube essencialmente preocupado com isso sempre, que é o Barcelona. Uhum. Porque, claro que o Barcelona quer ganhar, o Barcelona não quer jogar bonito e não ganhar. O Barcelona entende que as pessoas vão para o estádio, elas param o domingo delas, elas vão até lá, elas se sentam à frente da televisão, elas vão conversar com aquilo ali, sobre aquilo ali depois, e que só ganhar não vale esse esforço. Então, passa da filosofia do clube que jogar bem é fundamental para que você goste daquilo que você está fazendo, para que você goste daquele domingo de tarde. Senão, não vale. Se for para o estádio para ganhar de qualquer jeito e tal, o torcedor do Barcelona, por mais que ele goste da vitória, a longo prazo ele não vai gostar. Então, o Barcelona, como propósito dele na Terra, é que não se esqueçam disso. Que não se esqueçam que o futebol é para se jogar bem, não se aceita outra coisa. E é claro que a partir daí é ganhar, tá? Não é assim, contra a Real Sociedad que eu tô falando aqui, que foi o jogo que é um dia antes da gravação desse vídeo. O Barcelona jogou muito bem. Finalizou 25 vezes, 5 bolas na trave, pra mim o melhor jogo do Lamine Yamal da temporada, e perdeu. Então o torcedor do Barcelona tá satisfeito? Não, mas ele sabe que se jogar sempre assim, a maioria das vezes vai ganhar. Perdeu da Real Sociedad, mas vai ganhar. O Barcelona que tinha ganhado... por acaso. Exatamente. Sabe, você vai tirar a aleatoriedade, você vai aumentar. Quando você finaliza 25 vezes, quando você tem um gol anulado por meio calcanhar, quando você chuta 5 bolas na trave, por acaso, um dia você vai perder, mas a longo prazo você vai ganhar. O Barcelona que ganhou do Racing Santander por 2-0, estava 1-0 e aos 48 do segundo tempo o João Garcia pega um cara a cara, aquele time que ganhou está mais perto de perder. Então aquele dia é uma vitória que todo mundo sai preocupado. E 3 dias depois tem uma derrota que todo mundo sai relativamente feliz. Porque esse clube está comprometido com jogar bem. E a escola guardiolista, porque ele foi criado ali, também está comprometida com isso daí. Mas não se engane, o Guardiola quer ganhar no final das contas, todos querem ganhar no final das contas. A questão é como que você vai fazer para se aproximar da vitória. Essa escola entende que jogar bem é a forma mais perto que você está de ganhar. Tá tudo dentro de contexto, Marcelo Beckman? Eu tô até confuso aqui, a gente foi longe demais. Eu também tô achando. E a gente vai ter que voltar pro resumo. Exatamente. Tá? Então, não vá se perder por aí, como diriam os mutantes depois da nossa vinheta de Out of Context. Eu tenho certeza que quando você falou de Mutantes, o nosso público não pensou em uma banda dos anos 80. Pensou em um bando. Pensou na novela da Record? Pode ser também, dependendo de quem tá aqui, aleluia. Mas eu ainda acho que que pensaram em criança com superpoder, pensaram em personagem dragão, pensaram nesse tipo de coisa aí. X-Men. X-Men não é coisa de jovem já há bastante tempo. É verdade, também tem isso, né? Também tem isso. Acho que saturou um pouco o modelo de ter um rapaz careca com uma equipe com superpoderes, e é talvez uma metáfora do que viria a ser o Guardiola. E o que viria a ser a TNT Sports. Também tem isso. Também tem isso. O que viria a ser a TNT Sports. Fred Caldeira, o que você trouxe pra gente? Então, cara, quando eu leio muito sobre as lembranças da galera de Premier League, de outras eras e tudo mais, e como voltar às raízes, é muito mais falando dos anos 90, primeira metade da década do que a segunda de lá pra cá, ainda assim a gente teve períodos em que a Premier League ela tinha talvez mais astros do que grandes jogos, né? E aí, é claro que o nosso querido José Mourinho estaria envolvido nesse Out of Context, que termina lá no Real Madrid. O Out of Context, o Mourinho também. Mas a gente teve, na era que o Mourinho conseguiu, de maneira absurda, terminar uma Premier League com apenas 15 gols sofridos, algo que a gente não vai ver sendo batido, teve lá o Mourinho, o Chelsea do Mourinho, e teve o Liverpool do Rafa Benítez, que se encontraram em 2 semifinais de Champions, né? Nesse período. E foram 6 jogos, foram 2 semifinais, e uma vez eles dividiram o grupo entre essas semifinais. Então, 6 duelos entre o Liverpool de Benítez e o Mourinho, o Chelsea do Mourinho, na Liga dos Campeões entre 2005 e 2007, 3 temporadas consecutivas. Em 6 jogos, tivemos um total de 3 gols marcados. A ordem dos placares: 0-0, 0-1,
0-0, 0-0, 0-0 e 1-1. E se eu não tô enganado, um desses gols talvez não tenha sido, que é aquele gol do Luiz Garcia, que ninguém sabe se a bola entrou ou não. Eu acho que sim, boa lembrança, talvez seja, hein? Não, mas o Talvez árbitro falou, seja. pelo amor de Deus, chegou perto demais, já é o suficiente. Tá bom. Exatamente. Que eu acho que é o gol que coloca o Liverpool na final de 2007, se eu não tô indo longe demais. É essa, que ele perde pro Milan. Eu acho que nas duas passa o Liverpool, inclusive, né? Porque na primeira ele termina campeão em Istambul e na segunda ele termina vice. Não é isso? Porque, eu acho que é isso. Porque depois tem 7, 8 que o Chelsea chega à final, mas já não é como o Mourinho, né? Que ele é demitido no meio da temporada. Já não é com o Mourinho. Já não é com o Mourinho que ele perde do escorregão do Terry contra o Manchester United. Mas esses 6 jogos, né? 3 gols marcados e tal. E aí o Jorge Valdano, um cara que acho que talvez ele seja tão bom escrevendo e opinando do que como jogador, né? E técnico, porque ele é um cara que eu acho que tem boas colunas e tudo mais. Ele chamou esses enfrentamentos do Chelsea do Mourinho e do Liverpool de Benítez de duelos com a qualidade de um espeto de merda. É bom demais, porque tem um requinte, né? Você coloca ali no espeto e coloca pra assar, sabe? Não é que é um monte, porque qual que é a diferença? Um monte de merda Claro. é aquilo ali que fica num mato, né? Que tá perto de um arbusto. Um espeto você coloca cuidadosamente num palito. Ou seja, você tem que manusear aquilo dali. Isso. Vai ficar perto do seu rosto, você tem que cheirar. Então tem uma crueldade no que tá falando o Valdano, porque assim, porque é uma coisa bem vestida, né, um espeto. Um espeto não é um monte de negócio, você tem um cuidado ali. Então, ou seja, dois grandes times, a estética, tem um cuidado. Tem um artesanato. Ali. É isso, tem uma sofisticação de merda. Exatamente. Então tá aí, né, pros saudosistas, nem sempre foi tão bom quanto a gente lembra. E cuidado com os churrasquinhos que vocês estão comendo por aí também. Exatamente. Toma cuidado com o tipo de espetinho que você está comprando. Outra coisa, Fred, que você trouxe para o programa que é boa demais para eu ler, você falou assim, eu vou trazer um para cada um aqui, mas eu quero que você conte que o Arsenal, não satisfeito em contratar um especialista de bolas paradas, contratou também um especialista de arremesso lateral. Um especialista de arremesso lateral, o dinamarquês Thomas Gronemark, que trabalhava no Liverpool. Então não é uma ideia original do Mikel Arteta, né? Assim, ele já trabalhava no Liverpool, ele trabalhou 5 anos com o Jürgen Klopp, e durante as 5 temporadas que o especialista em laterais trabalhou com o Liverpool de Jürgen Klopp, o Liverpool marcou um total de 0 gol de latereio. E aí ele deu uma entrevista antes de ser contratado pelo Arsenal, aqui, eu não lembro para qual veículo, acho que foi o The Athletic, e ele explica, cara, assim, o meu trabalho lá, ele não teve frutos porque o Klopp ele não queria bater o lateral para a área porque ele não queria abrir mão do estilo de jogo dele. Então foi muito mais para tentar melhorar a cobrança, o estilo, o pensamento do lateral, a força dos jogadores e tudo mais, do que algo mirado em um lateral terminando em finalização. Então, você vê, o cara deve ter chegado ali com 1000 ideias para fazer o Liverpool talvez marcar mais gols, otimizando laterais próximos da área adversária, e o Klopp falou, não vou fazer isso porque senão vai quebrar um pouco a ideia que eu tenho aqui de jogo para esse Liverpool. Tem muita coisa aqui. Primeiro assim, o cara é dinamarquês. O cara, não sei nem se ele é de Copenhague. Talvez ele seja do interior da Dinamarca. E ele falou um dia, bom pai, mãe, é isso. Eu vou me especializar em cobrança de arremesso lateral. E eu quero que vocês apoiem o sonho do seu filho. Eu vou sair do interior da Dinamarca e eu vou ganhar o mundo com isso. É lógico só na Dinamarca, né? É só na Dinamarca. Imagina o cara no interior da Argentina, do Brasil, falando, vou trabalhar com lateral, querido. O cara tá em Bangu e fala assim, olha, tô vendo aí o Vasco, tá faltando arremesso lateral pro Matheus França. Isso não vai acontecer. No interior da Dinamarca não tem nenhum tipo de problema, não tem problema. Se der errado, depois tem um IDH maravilhoso que o Estado vai tomar conta dele como ninguém. E a sociedade empurra esse rapaz a poder ter esse tipo de sonho. Beleza.
Sonhou, um sonho que se sonha só uma coisa, um sonho que se sonha junto. Aí o cara venceu na vida contra todos os prognósticos possíveis. Esse cara chegou ao Liverpool de Jürgen Klopp, Moneyball, o Michael Edwards lá contratando só os caras com as estatísticas e tal, contrata. Demoraram 5 anos para perceber que ele não estava fazendo nada. 5 anos. Primeiro que assim, tem que ter um polimento de arremessos laterais para os caras cobrarem 5 anos, que tem que ganhar nado sincronizado do arremesso lateral. O mínimo que se espera é que nas Olimpíadas vai lá o Arnold e mais 2 ingleses fazer um nado sincronizado de arremesso lateral. Em 5 anos? Não, eu tô pensando que talvez, Marcelo Beckler, depois de 5 anos, talvez seja só um doidinho da Praça 15, assim. Ó, ele de novo lá, cobrando lateral. Deixa o menino, ele tá ensinando o pessoal aqui, ele tá treinando. Exatamente. Ele falando com a parede, falando sozinho com a bola. Aí alguém fala, não contraria não, deixa que ele pode ficar violento. Eu acho que é esse caso aí, Marcelo Beckler. 5 anos treinando ali. Não, e outra coisa assim, né? Todos os dias. O cara tá ali na comissão técnica. Não é um cara que vai uma vez por ano. Gente, vamos treinar aqui 4 coisas de lateral? Vamos aqui todo mundo, chega aqui. Não, o cara está lá 5 anos treinando, e arremesso lateral. Bom, não deu certo, o Klopp não queria, demorou 5 anos também entre o Klopp não querer e ele sair. E ele vai pro Arsenal. Ele arruma outro emprego. Exatamente. E assim, eu não sei o que ele conseguiu mostrar no Liverpool para que o Arsenal contratasse ele, né? Talvez o Arteta contratou porque ele falou, caramba, esse cara piorou o Liverpool, então ele ajudou o Arsenal. Ou seja, ele já queria vir para o Arsenal e aquilo ali foi uma implosão, foi um cavalo de Troia do Arteta antes mesmo de contratá-lo. Ou então, na verdade, o Arsenal também quer trazer um louquinho ali para agradar e animar um pouco o treino da equipe. Se bobear, Fred, esse cara é um carteirista que o Arteta precisa para as pré-eleições. Ele é o cara que leva aquela tomada pro vestiário. Pro Arteta falar, eu quero eletricidade. É o pickpocket. Ele é o cara que desenha um pato de um lado e um coelho do outro. Pro Arteta falar, só quando todo mundo vê o coelho que a gente tá na direção certa. Se bobear, ele tá por trás, não como treinador de arremesso lateral, mas ele tá por trás de toda a filosofia e mentalidade vencedora do Arteta, que ainda não venceu nada. Agora, pelo menos, para finalizar pelo menos da minha parte, né, Marcelo Beckler, que a gente tem que ir pro resumo, pelo amor de Deus, ele já se posicionou onde o trabalho dele deve se posicionar, que é na lateral do jogo. Uhum. Ele não pode estar na zona central do campo, isso aí. Ele tem que estar eu fico imaginando os pais desse garoto. Porque assim, primeiro foi uma desconfiança grande, um problema para a família, deixa ele ir, daqui a pouco ele volta aqui, vai trabalhar no escritório de contabilidade da família e tal. Não! Ele venceu na vida, mas você imagina o pai contando no trabalho. Meu filho trabalha no Liverpool. O que ele faz? Treina arremessos laterais. Pô, mostra aí um lance. Não tem. Não tem. Mas ele trabalha lá, olha as fotos aqui, ó, o LinkedIn dele tá ali, com frases motivacionais e tal. Não tem nada para... O portfólio dele, Fred, não tem nada. Vamos ver o trabalho do Arteta com ele. Resumo. Não sei se eu tô completamente recuperado desse out of context. Eu também não sei. Mas, Fred, como é que você resume o que a gente tá vendo no futebol essa temporada? Eu acho que para não ficar muito personalista, né, o Arteta começou, mas ele não é responsável 100% por isso aí que tá acontecendo. Acho, inclusive, que se você concorda comigo que ele é o responsável, ele tá vencendo seguramente nesse modelo que ele conseguiu contagiar outros times e convencer indiretamente, que é uma maneira interessante de você tentar achatar um pouco as diferenças financeiras e de elenco da liga mais rica do mundo. E ele está conseguindo ser o soberano nisso aí. E para o Arsenal, portanto, pouco importa, né? A torcida do Arsenal se lembra
que em muitas temporadas, na alegria do Wenger e dos times do Wenger, perdia para o pragmatismo do Alex Ferguson, que era um cara que não tinha nenhum problema em furar a bola quando tinha que furar. Então, o Arsenal já se frustrou em tentar ser um time mais alegre, um time exemplo. Quando o Wenger chega, ele é colocado como o pai de outra criança, que é afastar a Inglaterra daquela raiz e trazer um futebol mais moderno, um futebol que trazia nutrição, que trazia preparação física, que trazia psicologia e que trazia algo um pouco mais bonito que ele trouxe da França e do Japão com ele. Ele conseguiu contagiar a Premier League nesse sentido. É curioso que o reencontro do Arsenal com a Premier League possivelmente aconteça com quem desfaça um pouco isso e reaproxime a Premier League. Eu também estou pensando nisso agora, não tinha pensado nisso antes. Conecte as duas pontas de duas eras diferentes do futebol inglês. Para o Arsenal isso não é um problema. Eu vejo, enquanto analista geral do jogo, um problema por conta da qualidade que eu estou achando realmente que está pior. Eu volto no ponto inicial, que eu acho que pode ter algo de cansaço físico de jogadores. Físico e mental, tá? Boa. Porque não descansar te faz trabalhar pior, e eu acho que em algum momento os jogadores de futebol estão nisso. Acho que aqui no Brasil também, que a gente teve poucas férias, dá para perceber isso dos jogadores. Você se motivar de novo, você se mobilizar para os jogos, para os treinos, é muito difícil se você não tem uma desconexão boa e sente vontade de novo de fazer aquilo ali outra vez. Então, as muitas temporadas com poucas férias para os jogadores, Euro, Copa América, Mundial de Clubes, vai ter Copa do Mundo outra vez aqui e tal, acho que pode estar gerando isso nos jogadores. A gente viveu um período de revolução no futebol quando o Guardiola assume o Barcelona, e acho que a partir daí vieram outras correntes e como parar, e as contras-correntes que geraram outras formas de jogar, e talvez a gente o mar finalmente tenha ficado calmo. Então daqui a pouco ele precisa ficar de novo revolto para as coisas começarem a se mobilizar outra vez. Então talvez o que a gente esteja vendo agora seja o futebol num estado calmo, coisa que a gente não via há quase 20 anos. E antes do futebol ter a revolução final que teve, ou a última revolução, ele era mais dos jogadores, talvez. Tinha mais espaço para o craque brilhar e tal, então talvez a gente não ligasse tanto para isso. Agora que não tem tanto espaço, agora que as coisas são reduzidas e que você precisa gerar ecossistemas para que os jogadores joguem muito bem, e que isso não está acontecendo, porque primeiro que talvez tenha se esgotado e se tirado até a última gota do suco do que a gente viu de inovações táticas dessas escolas, e os caras estejam cansados, a gente está vendo os craques piores, os times sem conseguir tantas ideias, e o futebol rudimentar conseguindo equiparar em algum momento, em alguma forma, em alguma proporção, esse futebol mais bem jogado. Acho que pode ser um conjunto dessas coisas. E aí vamos ver para onde que vai a coisa, né? Aí, se estamos certos, daqui a pouco pode ser que apareça uma nova escola, uma nova mexida, algo novo, que eu acho que pode ser que venha o que estava vindo com o Xabi Alonso, que é o esquema de 3 zagueiros, que quando atacam vira lateral, que o lateral vira ponta e que muita gente se mexe no meio, que é o que ele fez no Leverkusen e não no Real Madrid. Mas eu acho que daqui a pouco a gente pode ter uma nova mexida no futebol para gerar de novo uma escola, uma contra-escola, e a partir daí a coisa ficar de novo interessante. Pô, quem é que para esses caras? Só esse daqui. E quem é que para esse daqui? Só aquele outro ali. E que a coisa de novo se encontre por aí. E talvez muita gente que está vendo esse vídeo não esteja tão entediada quanto eu, né? Pode ter gente que goste mais disso realmente, como aquele meu amigo que acha que um lateral para a área adiciona uma camada de risco maior para o jogo e, portanto, deixa o jogo melhor do que um lateral direcionado para a fase de construção. Mais uma vez, não fique tímido ou tímida se você faz parte desse time, deixe seu comentário aqui. Como sempre, xingamentos moderados são bem-vindos, inclusive. Marcelo Becker, foi um prazer. Foi um prazer ler o xingamento moderado de vocês também, tendo tapa de película na nossa cara. Fred Caldeira, até o próximo. Boa semaninha para você e para todo mundo. Temos a última rodada da fase de Liga da Liga dos Campeões, que vai ser uma maravilha. Um beijo pra você. Um espetinho de coraçãozinho. De coraçãozinho. De maçã do amor. Maçã do amor eu acho meio mentiroso. Eu também não gosto muito. Porque tem aquela casca que é maravilhosa, que é brilhante, que é doce, que é com um negócio de chocolate, e depois é só uma maçã. Não, e essa casca é a maçã, na verdade, do amor pro dentista, né? Também porque tem isso, né? Quebra um dente ao meio muito facilmente. Mas assim, se não quebrar, se tudo der certo na maçã do amor, a maçã do amor perfeita
ela tem Termina uma mordida de amor e várias mordidas de maçã. Já pensou isso? Não tinha pensado nisso. O amor acaba muito rápido, até na maçã do amor. Tem uma teoria que diz, já que a gente já está aqui um pouco já distante de tudo mesmo, meu terapeuta inclusive já está me esperando, e é verdade, estava marcado para as 2, são 2:06, tem uma teoria que diz que a paixão quimicamente acaba em até 2 anos. É mesmo? A paixão, quando você está apaixonado, ela produz hormônios e tal, que aquilo ali, cientificamente, em até 2 anos acaba. Então, se a paixão... Aquele cara que a paixão pegou, ele tentou escapar, não conseguiu, é só Era esperar questão 2 de anos. tempo, Fred. Era só Isso. ele ficar quieto. Exatamente. É espera só 2 ficar anos. quieto. 2 anos. Por isso que assim, sempre que eu engato um relacionamento, eu, depois de 2 anos, já não digo mais nada pra pessoa. Porque eu sei que não tem mais jeito. Não tem mais como. Então, se Só você tem tá maçã. se você tá numa relação longa, saiba que assim, pode ter ficado amor, que uma ternura, um outro sentimento, mas paixão você não sente. Você sente a maçã. Você sente a maçã. Uma tortinha de maçã também vai bem, tá? Maçã com canela, Fred. Coloca no micro-ondas, maçã com canela. Aquela do fast food também é gostosa. Aquela tortinha de banana, tortinha de maçã. Tortinha de banana. O celular também de maçã é bom. Você tá vestido igual o Eu não seu tenho. de celular de maçã. Eu vou sair daqui diretamente para um TED Talk. Né? Falar nossa. sobre a arte do pickpocket na pré-temporada de um clube de futebol. Tchau, gente. Beijo. Esse programa já acabou, já tem muito tempo.